Certo, gente, ó. Vamos lá. Então, assim, o conteúdo de hoje, relação de proporcionalidade entre grandeza. Normalmente, gente, ó, normalmente, os materiais, os livros, eles tratam isso aqui dentro do mesmo conteúdo de razão e proporção, dentro da mesma ideia. Da ideia de, se eu entendi a ideia de razão, proporção, divisão proporcional, eu consegui entender essa relação entre as grandezas. Só que eu gosto de separar aqui, porque assim, não só o fato de ter esse conteúdo, mas olhar ele dessa maneira que eu gosto de olhar ele, ver esse conteúdo com esses olhos, para mim, mudou assim, muito tipo de questões que eu resolvo. Isso fez com que eu acelerasse muito a resolução das questões que eu faço. E assim, às vezes tem umas questões de física que a galera pede para mim fazer, que eu olho e falo assim, ó, isso aqui é esse valor. Aí a pessoa, como é que você fez isso tudo rapidão, sem riscar nada? Mas na verdade eu não fiz isso tudo. Eu apenas usei, às vezes, só essa relaçãozinha, que a gente chama de proporcionalidade aqui, ó. Essa relaçãozinha aqui, tá bom? Então esse aqui é o tema de hoje, tema muito bacana, tema muito importante, e a ideia minha é dar uma nova visão para alguns tipos de relações algébricas que a gente conhece, tá bom? A ideia é essa. Certinho, certinho, certinho. Aí eu vou colocar aqui, gente, ó, o seguinte, vou começar a aula falando sobre grandezas. Deixa eu colocar aqui, ó. Grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Não está aparecendo no meu app. Não é para estar aparecendo, gente. Para estar aparecendo, viu, Laura? Mas tá aí no grupo, tá? Tem para mandar os exercícios. Pronto. O que são grandezas diretamente proporcionais? O que são grandezas diretamente proporcionais? Aí eu vou dizer assim, ó. Dizer que A é diretamente proporcional a B significa dizer que, dois pontos. Primeiro, quando multiplicamos A por um número, B também multiplica pelo mesmo número. E detalhe, o multiplicamos não tem acento, não. Aí, certo. Deixa eu perguntar para você, tá legível isso aí, gente? Escrever a verchave ficou um pouquinho feio. Mas dá para ler, não dá? Foi bom. Então, assim, ó, quando eu pego A e multiplico por um número, B também multiplica pelo mesmo número. Além disso, ó, quando
quando dividimos A por um número, B também divide pelo mesmo número. Olha que bacana. Se tu pega a grandeza A e multiplica por um número qualquer, a B também multiplica pelo mesmo número. Quando tu pega a grandeza A e divide a grandeza B, também divide pelo mesmo número. Basicamente, isso aí é o significado que duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá bom? Esse significado aí. Deu para pegar a ideia, gente? É porque a gente vem acostumado lá do ensino fundamental pensar assim, que duas grandezas são diretamente proporcional quando um aumenta, a outra aumenta também. Né? E nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Aí, ó, tô colocando aqui exatamente o que é, ó, grandezas diretamente proporcionais. Vou pegar um exemplo para vocês terem um pouquinho mais de afinidade. E eu quero que a gente faça todas as questões nesse ritmo aqui, ó. Vou dizer assim, ó. A grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Grandeza B. Aí eu vou te dar uma tabelinha. Olha. Olha a tabelinha aí, ó. Pronto. E eu só quero completar ela. Sem muita enrolação, ó. Só quero pegar essa tabelinha e completar ela. Vou dizer assim, ó. Aqui é 10, aqui é 2. Aqui é 20. Aqui é 8. Aqui é 40. Aqui é 4. Pronto, vou fazer isso aqui. Bora lá. De uma por uma, ó. Para achar esse espaçozinho aqui, o que eu vou pensar? Como A e B são diretamente proporcionais, eu vou dizer, ó, daqui para cá, o que foi que aconteceu com A? O A multiplicou por algum número. Que número foi esse? O A multiplicou por quanto aí? Por 2. Então, se o A multiplicou por 2 e o B é diretamente proporcional, então ele também multiplica por 2. Também multiplica por 2. Aí, 2 vezes 2, 4. Aí, vamos lá. Ó. Do B para cá, ó, multiplicou por 2. Ó. Então, aqui também multiplica por 2. Aí, 40. Tá bom? Só que isso não é só quando multiplica, não. Quando divide também, ó. Do 8 para chegar no 40. O que eu faço? O 8 para chegar no 40, eu multiplico por quanto? Por 5, né? Aqui eu também vou multiplicar por 5, que dá 200. E aí, aqui, ó, até já temos esse valor aqui, ó, eu dividi por 10. Aqui eu vou fazer o quê, então? Dividir por 10 também, que dá 20. Já tinha até essa correspondência aqui, mas beleza. Então, assim, ó,
Quando um multiplica por um número, o outro também multiplica. Quando um divide por um número, o outro também divide. Tá bom? Esse seria o significado de que duas grandezas são diretamente proporcionais. Alguma dúvida, everybody? Deu para entender o significado? Sim ou não? Não vai ser todo por um número só. É só assim, quando eu passei de uma linha para outra, de uma coluna para outra, o que eu multipliquei um, eu tenho que multiplicar o outro. Só um momento aqui, gente, rapidão. É porque tinha um colega pedindo para entrar e eu acabei pensando que ele já está na sala. Tá bom? Certo. Então, aqui, o significado que duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá bom? Daqui, quando uma multiplica por um número, a outra multiplica pelo mesmo número. Quando uma divide por um número, a outra divide pelo mesmo número. Esse é o significado. Tudo tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Isso aqui é a consequência de dizer que são diretamente proporcionais. E como é que isso acontece algebricamente? Algebricamente. Algebricamente. A gente diz assim, ó. A é proporcional a B. Tu pode escrever assim, ó. A alfa B. É a mesma coisa, tá? Esse alfazinho significa é proporcional. O A é proporcional a B. Aí, ó, daqui dessa frase eu posso escrever assim, ó. A é igual um número vezes B. Esse número é um número qualquer. Número qualquer. K é um número qualquer. Então, quando o A aparece igual a alguma coisa vezes B, a gente diz que eles são diretamente proporcionais. Tá bom? Outra coisa, quando eu pego os dois e passo para o mesmo lado, fica assim, ó. A sobre B igual a uma certa constante. Então, olhar para uma expressão e dizer, duas grandezas são diretamente proporcionais, é olhar se elas estão, ó, quando elas estão em lados opostos, uma está em cima, a outra também está em cima. Quando elas estão do mesmo lado da equação, uma está em cima, a outra também está em cima. Isso, o outro está embaixo. Isso significa que são diretamente proporcionais. Tá bom? Então, é como se eu tivesse pego só esse B aqui e passado para o outro lado, dividindo. Então, ó, daqui eu tirar essa conclusão bem aqui, ó, vai ficar bom para nós, ó. Quando as equações estão do mesmo lado, quando elas estão dividindo, elas são diretamente proporcionais. Pronto. Na expressão, é o triplo D. Do mesmo lado, dividindo é diretamente proporcional. Tá bom? É uma regra de divisão? Sim.
De lados opostos, elas aparecem uma multiplicação. Do mesmo lado, dividindo. Então, do mesmo lado, dividindo, são grandezas diretamente proporcional. É o triplo D. Tá bom? Outra maneira de analisar, gente, é graficamente. Ó, graficamente. Graficamente, eu vou ter a grandeza A e a grandeza B. Vai ser uma reta partindo da origem. Esse é o gráfico de duas grandezas que são chamados de diretamente proporcionais. Tem que partir da origem. Tudo bem, gente? Não é só ser crescente, tem que partir da origem. Então, são três maneiras de olhar para uma expressão ou para um gráfico e dizer se as grandezas são diretamente proporcionais ou não. Certo? Vou pegar exemplos aqui. Exemplo. Olha bem aqui, ó. Exemplo A. U é igual a R vezes I. O que eu posso garantir sobre a relação entre U e I? Eles estão de lados opostos, então é semelhante a essa expressão aqui, ó. Lados opostos, um está em cima, o outro também está em cima. São diretamente proporcionais. Ó, nesse exemplo aqui, eu vou dizer assim, ó, que quando o U é 220 volts, o I... Vai responder a questão de física aqui, ó. O I é 10 amperes. Se esse U virar 110 volts, qual é o novo valor de I? Agora é só olhar com calma. U e I são diretamente ou são inversamente proporcionais? São diretamente, perfeito. Então, aqui, ó, eu dividi por 2, significa que aqui eu também vou dividir por 2. E quanto é 10 para 2? 5. 5 amperes, perfeito. Então, só olhar se as grelhas são diretamente proporcionais ou não, a primeira idioma, perfeito. Só olhar se as grelhas são diretamente proporcionais ou não já me ajuda a dizer o valor de uma, supondo a variação do outro, da outra. Isso aqui, gente, não é só na prova de física que vai cair na prova de matemática. E isso vai ajudar a tu responder muitas questões de física mais fácil. Muitas questões de física mais fácil mesmo. Lógico que, por exemplo, na prova de matemática, essa fórmula ou um texto dizendo que U é diretamente proporcional aí, teria. Na prova de física não precisa ter essa fórmula, né? Tu já tem que saber ela. A diferença é só essa. Mas que pode cair em qualquer uma das duas provas, pode. Tá bom? Olha essa daqui, ó, a Lei Geral dos Gases. PA, VA, TA. PB, VB, TB. Eu quero analisar pressão e temperatura, ó. Se analisar as demais. Pressão e temperatura estão do mesmo lado. Do mesmo lado, elas estão dividindo ou multiplicando? Estão dividindo. Então, se estão do mesmo lado, estão dividindo, são diretamente proporcionais. Então, eu posso afirmar que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, numa situação que eu dobre a temperatura, eu também dobro a pressão. Se eu triplico a temperatura, eu também triplico a pressão. Tá bom? Essa é a ideia. São diretamente proporcionais.
Alguma dúvida até aqui, gente? Aí, assim, ó, o Vitor Maria está falando assim, professor, o I e R também são diretamente proporcionais? Para um matemático, sim. Para um físico, talvez não. Tá bom? É porque, assim, para um físico, lá na primeira lei de Ohm, a gente sempre considera os resistores ômicos, né, esse R como constante, ou seja, ele nunca muda. Então, ao mudar o I, muda o U. Se eu quero analisar uma proporção entre U e R, aí eu tenho que considerar que eles podem mudar, os dois, tanto o U quanto o R. E o fato de mudar o U, muda o R. Se isso acontecer, posso dizer que eles são também diretamente proporcionais. Sem problema nenhum. Tá bom? Só é diretamente se estiver dividindo. Ó, presta atenção aqui, ó. O U e o I, o U e o I, eles não estão dividindo, mas eles são diretamente. Tá bom? Um tá de um lado, o outro tá do outro. Quando eu passo para o outro lado, ele vai dividindo. Aí, se eles ficam do mesmo lado e dividindo, são diretamente proporcionais. Lados opostos tem que ser assim. Um em cima, o outro também está em cima. Tudo bem? Está em cima, o outro também está em cima. O coleguinha perguntou aqui no Zap, mas se eles estão dividindo, não são inversamente proporcional? Não. Imagine assim, ó. Essa divisão aqui está dando sempre o mesmo número. Se eu dobro aqui em cima, eu tenho que dobrar embaixo também para continuar dando o mesmo número. Entendeu? No caso da velocidade também. Só uma dúvida que tenho aqui, gente. O coleguinha pediu uma questãozinha aqui. Essa questão que pediu aqui no grupo é uma grandeza de unidade, é uma questão de unidade de medida. Envolve grandeza, porque toda grandeza ela tem uma unidade de medida. Tá bom? Prof, mas a velocidade não seria diretamente, certo? Depende. Quais são as questões, quais são as grandezas da velocidade que está falando? Qual é a equação da velocidade que tu quer analisar? Ah, não, essa letra B, esse V é volume. Não é velocidade, não. Tá bom? Eu pensei que era lá na fórmulazinha da velocidade, delta S sobre delta T, não sei o quê, né? Não, essa aqui. É, isso aí, que é PV sobre T, né? Pivot por Votor, lá de gases. Tá bom? Mas não se preocupa não que na prova de matemática essas expressões elas são dadas e sempre aparecem os significados dela, tá bom? Outra coisa, se eu quiser analisar o V e o T, também são diretamente proporcionais, que eles estão dividindo, estão do mesmo lado e dividindo. Tá bom? São diretamente proporcionais. Olha uma expressão C aqui, ó. Vou pegar a segunda lei de Ohm. O L sobre A. Deixa eu perguntar para vocês. Analisa para mim se R e L se são diretamente, se são inversamente proporcionais. R e L. Direto. Direto, perfeito. Tem eu não. Ó, se as duas grandezas estão de lados opostos, uma está em cima, a outra também está em cima, diretamente proporcional. Se elas estão do mesmo lado, tem que estar dividindo, diretamente proporcional. E se no caso não tivesse TA e o TB, aqui voltando para a letra B, ainda continuar sendo diretamente proporcional. Se não tivesse o TA e o TB, a análise seria com V, né? Aí aqui já não é direto, porque eles estão do mesmo lado multiplicando e não dividindo. Aí o caso já é outro.
Isso, Ana, perfeito. Bora falar aqui, só para vocês verem a diferença. A colega foi uma pergunta, professor, e quando é que não é? Tô lenta para entender. Tudo bem, ó. Bora ver o que significa ser inversamente proporcional. E voltemos a analisar essas grandezas, essas fórmulas aqui. Pode ser? Aí tu vai olhar, eu vou dizer assim, ó, esse e esse são diretos ou são inversos? Esse e esse são diretos ou são inversos? Tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer aqui outro. Tópico 2. Tópico 2. Grandezas inversamente. Vou fazer os mesmos modos operantes, inversamente proporcionais. Tá? Eu ainda, para poder nós sermos um pouco mais breve, eu não vou fazer isso aqui não, vou fazer bem assim. Ó. Deixa eu ver se tem como. Não sei se tem como, não usei essa ferramenta aqui não. Uhum. Deve ter. Olha, a miserável. Tecnologia, menino. Tem uma ribinha, qualquer coisa aí sabe. Pior, né? Aqui, ó, eu vou trocar algumas palavras. E aí vai ser até um pouco mais legal, ó. Vou colocar de vermelho, que aí todo mundo. Ah, entendi. A principal diferença está bem aqui. Aqui, ó, aqui já vai ser assim. Pronto, ó. Pronto, agora vai ficar mais rápido, pra gente não perder tempo. 2. Grandezas. Aí eu vou colocar inversamente proporcionais. Dizer que A é inversamente proporcional a B significa dizer que quando multiplicamos A por um número, B divide pelo mesmo número. Então, enquanto uma está multiplicando, a outra está dividindo. Quando dividimos A por um número, B multiplica pelo mesmo número. Tá bom? Vou escrever bem aqui, ó. A é inversamente proporcional a B. Agora fazer a tabelinha aqui do mesmo jeito. Ó. A, B. Aí eu vou colocar aqui alguns valores. Ó. Só para tu pegar a lógica, ó. Pronto. Olha que massa, gente. Ó. Gente, olhar dessa forma para essas questões, de fato, para mim, ó, mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo. Visão de várias questões de física, várias questões de química, a gente consegue rapidão. Vocês vão visualizar, é porque realmente está acostumado a falar de um jeito, usar uns termos, e aqui se a gente respirar e fazer desse jeito que eu estou falando, tu vai ver como tu vai desenvolver, e capaz, como é que eu estou fazendo tão rápido essas questões. Do nada tu vai se surpreender. Tentem fazer, eu vou te explicar em qual tipo de equações tu sempre vai usar isso aqui. E tenta fazer, tá bom?
de novo, normalmente uma ideia disruptiva. Geralmente, quando tu analisa esse tipo de ideia aqui, tu acaba, como é que eu posso dizer? Ficando um pouco com o pé atrás e acaba não querendo praticar, porque parece ser difícil no começo, mas depois tu vai ver que vai dar de deslanchar. Qualquer coisa, a gente traz mais questões e trabalha em cima delas. Ó, vou colocar aqui, ó, 20 e vou colocar aqui 10. Se esse cara aqui virou 40, significa que aqui eu multipliquei por 2. Como B é inversamente proporcional, então ele vai dividir por 2. Ao invés de multiplicar, ele vai dividir. Então, ele vai virar 5. Aí eu vou lá e digo que bem aqui, ó, virou 50. Então, daqui para cá, ó, eu multipliquei por 10. Então, esse outro aqui vai fazer o quê? Dividir por 10. Dividir por 10. Aí, ele vira 4. Aí, ó, se eu digo que bem aqui virou, deixa eu ver, 2. Então, daqui para cá, dividiu por 2. Que implica dizer que daqui para cá, multiplica por 2, vira 100. Então, o que acontece com uma, com a outra acontece o inverso. Dá para observar a diferença? Olha aqui diretamente como era. Quando uma multiplicava por um número, a outra também multiplicava pelo mesmo número. Quando uma dividia por um número, a outra também dividia pelo mesmo número. Agora aqui é assim, ó. Quando uma multiplica por um número, a outra divide pelo mesmo número. É assim que a gente chama essas grandezas de inversamente proporcionais. Alguma dúvida até aí? Me digam. Tá tudo jóia. Tudo de boa? Aí eu vou colocar só assim, ó. Do mesmo jeito que eu fiz o outro. Algebricamente, eu vou dizer assim, ó. A é inversamente proporcional a B. A escrita, ela pode ser assim, ó. A alfa 1 sobre B. Ao invés de colocar A alfa B, que significa diretamente, aqui a gente coloca 1 sobre B. Olha aqui, ó. Que a gente colocava assim, ó. A alfa B, quando é diretamente. Aqui a gente vai colocar 1 sobre B, para dizer que é inversamente. Tudo bem? Aí, ó, eu posso escrever assim, ó. A é igual K sobre B. E se eu passar os dois para o mesmo lado, A vezes B é igual a K. Então, quando eles estão do mesmo lado e estão multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. O gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais, gente, ó, é esse aqui, ó. Tá bom? Não toca nem no eixo Y, nem no eixo X. A gente chama esse gráfico aqui de hipérbole. Hipérbole. Tá bom? É o nome do gráfico. Ele não toca nem aqui embaixo e nem aqui. Ele não é o gráfico exponencial, tá? Não toca em nenhum dos dois. Há quem diga que ele só vai tocar quando chegar lá no infinito.
Né? Tipo, ele vai se aproximando, chega lá no fim ele toca. O que é um exagero? Entendeu? Exagero. Exagero. Entendeu? Entendeu? Entendi. Não, é engraçado, né? Pelo amor de Deus, é engraçado. É uma hipérbole. Uma hipérbole. Só um superior do Pascal. Hipérboles e falácias. É ele lá da linguagem. É isso aí, linguagem, isso aí, figura de linguagem. Aí. Ah, vai, é engraçado. Pior, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. Gente, ó. Bora pegar uns exemplos disso aqui, ó. Olha uns exemplos disso aqui, ó. Exemplo, exemplo. Essa relaçãozinha aqui, ó. Essa relação aqui, ó. Essa relação aqui. Rho, R, é Rho, L sobre A. Analisa comigo, primeiro, ó. Analisa comigo R com L. R e L estão de lados opostos, um está em cima, o outro também está em cima. Isso significa que são diretamente proporcionais. Ou seja, se um dobra, o outro dobra, se um triplica, o outro triplica, se um multiplica por 3, o outro também multiplica por 3. Agora analisa R e A. Os dois estão de lados opostos da igualdade. Um está em cima e o outro está embaixo. Isso significa dizer que eles são inversamente proporcionais. Então, R e A são inversamente proporcionais. Ou seja, se tu dobrar o A, o R divide por 2. Se tu triplicar o R divide por 3. Se tu dividir o A por 5, o R multiplica por 5. Faz sempre o inverso. Deu para entender, gente? Sim ou não? E aí, gente, ó, tu pode se perguntar isso aqui para todas as fórmulas de física que envolvem apenas multiplicações e divisões. Todas tu pode analisar assim. Ó, observa essa equaçãozinha aqui, ó. Vou bem longe mesmo. Colocar assim, H é V0 ao quadrado sobre 2G. Lá na física, tu precisa saber isso de cor. Aqui tu não precisa, não. Mas vamos lá. Se eu mudo, eu vou lançar. Esse aqui é um lançamento para cima. Aí eu vou te dizer assim, ó, qual é a relação entre H e G? Qual é a relação entre H e G? A fórmula da altura máxima, perfeito. Eu quero que tu analise só a álgebra. H e G aí estão de lados opostos. Um está em cima, o outro está embaixo. Então, eles são inversamente proporcionais. Se tu aumentar o G, diminui o H. Então, ó, eles são inversamente proporcionais. Tá bom? Aí eu pergunto assim, ó. Se eu tenho
Sim, se eu considerar a ideia de variar um em função do outro mantendo o H, sim. João, perfeito. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Então, eles são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Bora pensar que eu fiz um lançamento com uma certa velocidade inicial, com uma certa gravidade, e alcancei uma altura de, sei lá, 20 metros, uma altura máxima. Ah, eu vou lançar com a mesma velocidade inicial, só que em um planeta onde a gravidade é 4 vezes maior, eu quero saber o que, que acontece com o H. Se eu multiplico a gravidade por 4, a altura faz o quê? Divide Por quanto? por 4. Por 4, pronto. Então, se daqui para cá, ó, eu multipliquei por 4 e sei que eles são inversamente proporcionais, então aqui eu vou dividir por 4, ficando o quê? 5 metros de altura. Isso aqui, lá na física, normalmente, como é que o professor faz? Ele vai achar o valor de V0 e substituir na fórmula de novo com um novo valor de gravidade. Vai dar uma expressãozão, vai trabalhar, vai fazer, vai chegar na resposta. Só que a gente conseguiu fazer aqui muito mais rápido. O 2 da fórmula, não, o 2 da fórmula é da fórmula. Se é da fórmula, é constante. Ele não altera em nada. Ele vai aparecer tanto no primeiro lançamento como no segundo lançamento. Então ele não muda em nada essa relação. Tá bom? Se ele já é da fórmula, não envolve ele na continha, tá bom? Não envolve ele na relação de proporcionalidade. Se ele já é da fórmula. Só vai envolver se ele aparecer lá. Não existisse aí, eu coloquei um 2 aí do nada. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou difícil ou ficou fácil, gente? É muito bacana, gente, isso aqui. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Olha essa outra bem aqui, ó. C. Eu vou dizer assim. Eu quero que vocês me digam uma expressão que traduz isso. Pode ser? Uma expressão que traduz isso. Botar assim. Deixa eu ver. A é proporcional a X. A é inversamente proporcional a Y. E o A é proporcional a Z ao quadrado. Z ao quadrado. E vou dizer que a constante de proporção é K. Bora lá. Eu quero saber. Quero saber aqui, ó. A é igual. Qual que eu marco? Qual que eu marco? A é igual K, X, Y sobre Z. K, X, Y sobre Z ao quadrado. Ou A é igual K, X, Z ao quadrado sobre Y.
Primeira, segunda ou terceira expressão que quer dizer a mesma coisa. Terceira. Tá bom? Eu quero saber se alguém não entendeu por que que é a terceira. Me manda aqui no privado do WhatsApp. Não fica sem entender, não. Não quero ninguém sem entender, não. Quero todo mundo entendendo. Olha, a Leonardo mandou bem aqui, ó. Não entendi. Certo. Bora tentar associar aqui, rapidão. O A é proporcional a X. A primeira expressão que aparece é essa. O A é proporcional a X. Ou seja, quando eu isolar o A, se o A ficar em cima, o X também tem que ficar em cima. Tranquilo? Olha aqui, a letra A está dizendo isso, o A está em cima, o X está em cima. Aqui, ó, o A está em cima e o X está em cima, tá vendo? Aqui o A está em cima e o X está em cima também. Além disso, ela fala que A é inversamente proporcional a Y. Então, quando eles estão de lados opostos à igualdade, o A está em cima e o Y tem que ficar embaixo. Então, ó, o A em cima, Y em cima. Então, não pode ser. A segunda, A em cima e Y em cima. Não pode ser, porque aí só se fosse diretamente. O A em cima e o Y embaixo. Então, pode ser essa. Além disso, a questão vai lá e fala assim, ó. A é proporcional a Z ao quadrado. A é proporcional a Z ao quadrado. Quer dizer que o A aparece em cima e o Z ao quadrado também tem que aparecer em cima. Que é o que esse aqui está aparecendo. Tá bom? Então, a alternativa que eu vou acabar marcando aqui, ó, é essa daqui mesmo. Tá bom? Ah, professor, se eu quisesse colocar o K, o X ou o Z2 embaixo, só que eu posso passar assim, ó, dividindo. Mas a questão, observe que na alternativa todas o A está isolado, tá vendo, ó? Todas o A está isolado. Então, no caso, é a ideia de, quando um está isolado, diretamente fica em cima junto com ele, do outro lado da igualdade. Inversamente fica embaixo. Diretamente, inversamente. Diretamente, inversamente. Tem como errar, não. Tá bom? Essa daí seria a ideia de eu escolher uma expressão. Olha, me ajuda aqui vocês, ó. Me ajuda aqui vocês. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Nessa questão 5 da nossa lista de aplicação. Vocês acham que eu devo marcar qual expressão aí? Me digam aí vocês. Uma expressão que diz a mesma coisa que o texto da questão 5. O colega pergunta assim, professor, constante é a mesma coisa diretamente proporcional? Não, assim, é porque no caso, como tem que virar igualdade,
eu tenho que colocar uma constante multiplicando, porque aí, até então tu tem uma proporcionalidade. Aí geralmente chama-se essa constante de K, chama-se de G. Aí eu pedi para chamar de K só, entendeu? Só isso. Então esse K é uma constante a fim de, por exemplo, igualar a unidade de medida, para ajustar um valor, tá bom? Então aparecem essas constantes nas relações de proporcionalidade. Sempre aparecem elas. E sempre vai aparecer em cima, por isso que parece que é sempre diretamente proporcional. Tá bom? Só que a gente não usa esse termo porque a constante, ela nunca muda, é constante. Olha a questão 5 aí, ó. A galera já marcou a letra A. Rapaz, vocês foram rápidos. Bora escrever aí, ó. A resistência mecânica S de uma viga em formato de madeira é diretamente proporcional à sua largura B. Então, S é proporcional a B. Eu vou escrever assim, proporcional a B. E ao quadrado de sua altura D. Então, S é proporcional ao quadrado da altura D. Tá bom? Inversamente proporcional ao quadrado da distância que coincide com x. Beleza. E inversamente proporcional ao quadrado de x. Aí ele diz que K é uma constante, quer saber uma expressão que diz a mesma coisa. Gente, quando o S estiver isolado, o B tem que aparecer em cima. A letra A diz isso? Diz, ó. O S está em cima, o B também está em cima. Essa também diz, essa também diz. Essa daqui já está mentindo, né? Ó. Porque aqui aparece o B ao quadrado, então já elimina ela, já não pode. Essa aqui também diz, ó, o B em cima. Tá bom? Além disso, também é proporcional com o D ao quadrado. Então, em cima também tem que aparecer um D ao quadrado. D ao quadrado. Ó, essa daqui já não é, ó. Porque o D não apareceu ao quadrado. Isso aqui é. E essa outra também não é, porque ó, o D não apareceu ao quadrado. Além disso, ela fala inversamente proporcional ao quadrado de x. Então, o x ao quadrado tem que aparecer embaixo. Aqui aparece. Aqui não, ó. Aparece só x mesmo, não aparece x ao quadrado. Então, eu eliminei tudinho, só ficou qual letra para marcar? Só a letra A. Então, eu vou lá e marco letra A. De amor. Entendeu? É analisar as expressões. Não erra nunca, não erra nunca, não erra nunca. Tranquilo, gente? Me diz aí, está tranquilo? A constante sempre irá ficar em cima. Sim, sim, sempre vai ficar em cima. Bom, sempre vai ficar em cima. Professor, se a grandeza não, se o gráfico não partir da origem, as grandezas são consideradas inversamente proporcionais? Não. Só existe dois tipos de gráfico de relação entre grandezas. Diretamente, quando parte da origem, e inversamente, quando é uma hipérbole. Fora desses dois casos, não existe uma relação de proporcionalidade. Se for uma reta, mas não partir da origem, não é nem direto nem inverso. É uma reta crescente, mas não somente diretamente proporcional. Ó, um exemplo disso, essa questão 6 aqui, nós. 6 não. 7. 7. Ela diz assim, ó. A resistência de um condutor, R, é inversamente proporcional à área que ele chamou de S. E ele quer que tu faça um gráfico RS. Qual alternativa que eu marco aí? A, B, C ou D? Para dizer que elas são inversamente proporcionais, RS. C. São inversamente proporcionais. Viram aí como dá para fazer, gente? Inversamente proporcional e pega. Aí muita gente confunde, gente, isso aqui como inversamente proporcional. Ó. Aí eu só digo assim, quando tu vê isso aqui, ó.
Tenha muito cuidado. Isso aqui não simboliza grandeza. Ah, professor, mas aqui quando uma diminui, a outra também tá. Mas não importa, não é. Quando uma aumenta, a outra diminui. Não, não é. Não é inversamente proporcional. Nem toda relação que quando uma aumenta, a outra diminui, é inversamente proporcional. Tá bom? Só essa daqui, ó. Essa daqui é inversamente proporcional. Tá certinho. Tá bom? Mas não importa. Isso aí, não importa. Tudo bem? E a explicação para isso a gente vai deixar para. Para isso o tempo, hein? A explicação, por exemplo, que simplesmente lançou a informação de que nem tudo que aumenta diminui lá no gráfico lá. Vai É, ser porque, uma. ó, essa daqui é um exemplo. Ó. Isso aqui, enquanto uma aumenta, a outra está diminuindo. Mas não é inversamente proporcional, porque o gráfico não é hipérbole. Então, nem tudo que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, é chamado de inversamente proporcional. É porque a gente está acostumado lá no ensino fundamental, diz assim, o que são grandezas inversamente proporcional? Ah, quando um aumenta, a outra diminui. Calma, com cautela. Quando uma multiplica por um número, a outra divide pelo mesmo número. Não dá no mesmo? Não, porque um exemplo de aumento e diminui que não é inversamente proporcional. Tá bom? Não dá no mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, Oi. professor, você pode repetir essa questão específica bem, porque eu acabei me distraindo, eu não sei de onde veio essas informações aí. Pode repetir ela, por favor? Posso sim, ó. No texto, ela diz assim, ó. A resistência mecânica S é diretamente proporcional à largura B. Então, na expressão que isola o S, o B tem que aparecer em cima. Normalzinho, que é aqui, ó, o caso da letra A, o caso da letra B, o caso da letra C já não é, ó. Já descarta a letra C, porque não apareceu o B, apareceu B ao quadrado. A letra E também é. Aí ele também fala no texto assim, ó, que também é diretamente proporcional ao quadrado de D. Então, na expressão, aqui ó, é proporcional ao quadrado de D. Tem que aparecer D ao quadrado em cima. A letra A aparece, a letra B já não aparece, já descarta também. Aqui aparece, aqui já não aparece, ó, D ao quadrado, então descarta também. Além disso, ele fala que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o suporte, que ele chamou de x. Então tem que aparecer embaixo um x ao quadrado. Essa daqui aparece. Essa daqui já está eliminada. Essa daqui aparece um x, não um x ao quadrado. Então também elimina. Então a única que apareceu, o b em cima, o d ao quadrado em cima e o x ao quadrado embaixo, é essa daqui, ó. Letra A de amor. Tá bom? Que bacana, gente. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Gente, ó, vou fazer um outro exemplo. Eu gosto de exemplos isso aqui. Ó, eu vou te dar aqui algumas expressões. Olha a primeira aqui, ó. Letra A, letra B, letra C, e letra D. E vou dizer o seguinte para nós, ó. No texto da questão vai ter
que esse cara é proporcional a L. Esse cara é inversamente proporcional a A. E a constante de proporção é para ser trocado pela letra K. K é a constante de proporção. Esse cara aí é o Φ, né? É, o φ. Esse cara é o φ. Qual a alternativa que diz a mesma coisa que o texto? Ela está marcando letra A. Letra A, perfeito. A alternativa que diz a mesma coisa que o texto é a letra A. Proporcional ao L, então os dois aparecem em cima. Inversamente proporcional ao A, o A aparece embaixo. Letra A está dizendo isso. Viu como é bacana, gente? Agora, ó, imagina comigo. Eu tenho aqui, ó, φ e eu tenho aqui L. Se eu pego o L e dobro, o que que acontece com o φ? Se eu pego o L e dobro, o que acontece com o φ? Dobra também. Se eu multiplico aqui por 2, aqui também eu multiplico por 2, já que eles são diretamente proporcionais. O que eu faço com um, o outro também faz. Agora, ó, se eu pego o φ e o A, e eu digo assim, ó, eu vou pegar o A e dobrar, vai multiplicar por 2, vai ficar 2A. O que que acontece com o φ? Tá bom? Divide por 4? Por que por 4? Divide por 2, sim. O A está aqui na expressão, ó. Tá bom? Então, divide por 2. Então, fica φ sobre 2. Então, multiplica por 2. Tudo bem. Professor, e se essa constante aparece embaixo, estaria certo? É o seguinte, Yasmin, ó, se a constante aparece embaixo, ela não seria a constante de proporção. A constante de proporção seria 1 sobre K, mas significaria a mesma coisa. Tá bom? Então, assim, a expressão continua sendo proporcional a L, inversamente proporcional a A, só que a constante de proporção seria 1 sobre K, já que ela aparece embaixo, e não K. Então, se a questão especificou, constante de proporção é K, ela tem que aparecer em cima. Tá bom? Certo. O coleguinha perguntou aqui no WhatsApp, perguntando assim, professor, só não entendi por que que nessa questão aqui a letra A não é inversamente proporcional. É justamente assim, ó, que a gente está muito associado na cabeça o conceito de inversamente proporcional é quando um aumenta, a outra diminui. E isso não é verdade. Não é esse o conceito. O conceito de inversamente proporcional é quando uma multiplica por um número, a outra divide por esse número. Quando uma divide por um número, a outra multiplica por esse número. Acontece a operação inversa, multiplicação e divisão. E o único gráfico que expressa isso é uma hipérbole. Não é reta, é hipérbole. Então, sempre que tu falar de grandeza inversamente proporcional, o gráfico vai ser esse. Não tem nenhuma outra. Professor, mas daqui, quando aumenta, uma outra não diminui? Sim, mas isso não significa dizer que é inversamente proporcional. É como se existem várias relações que, quando uma aumenta, a outra diminui. Uma dessas relações
é chamado de inversamente proporcional. Como se fosse um subconjunto aí, né? Então, toma cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Aqui, ó. Esse gráfico aqui e esse gráfico aqui simboliza coisas que são diretamente proporcionais? Esse primeiro, sim. Esse segundo, não. Ah, não sou mais aqui quando um aumenta, o outro também aumenta. Beleza, mas não é diretamente proporcional. Não importa. Para ser diretamente proporcional, tem que sair da origem. Para ser diretamente proporcional, tem que ser uma reta partindo da origem. Que é direta e aqui é fake. Então, professor, mas isso aqui também não é hipérbole? Não, porque isso aqui está tocando. Ó, é fake também, ó, porque está tocando. A hipérbole não toca em nenhum dos dois eixos. Lembra? Só toca no infinito, que é no exagero. Por isso que o nome é hipérbole. Tá bom? Não é por isso não, mas beleza, tá bom? Dá para lembrar agora. Nunca mais esqueço o que é uma hipérbole. Tudo bem? Deu para entender, gente? Bacana, que bacana, que bacana. Ó, eu vou fazer mais uma expressão aqui, ó. Só que agora eu quero. Vou fazer assim, peraí. F é proporcional a Q ao quadrado. F é proporcional. Vou botar assim. É inversamente proporcional a D ao quadrado. A D ao quadrado. Constante de proporção é para chamar de K. Constante é para chamar de K. A fórmula que diz isso, gente, é, primeiro, F igual K D ao quadrado sobre Q ao quadrado, ou a segunda opção, que é F igual K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Qual expressão que eu posso dizer aí que é a verdadeira, que está dizendo que está no texto? Qual expressão corresponde ao texto? Primeira ou segunda? Marca a primeira ou marca a segunda? Qual expressão aí diz a mesma coisa que o texto está dizendo? Pam, 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 pam. F é proporcional a Q ao quadrado e é inversamente proporcional a D ao quadrado. E a constante é para chamar de K. Marco primeiro ou marco segunda? Cadê vocês? Segunda, segunda. Perfeito. Lei de Coulomb, a segunda. Perfeito. Olha, você já está até reconhecendo a fórmula. Vocês são top. A intenção aqui da matemática não é... Tanto que eu não estou nem chamando os nomes, né? Mas tu pode ver, ó. Ó, lei de Coulomb, queda livre, lançamento para cima, todas aquelas fórmulas que não tem soma. As que tem soma tu não pode usar, nem subtração. Só pode ter multiplicação ou divisão. Tu pode usar isso aqui. Inclusive na geometria. Inclusive na geometria. Gente, ó, então, bora pensar aqui, ó, consequências. Vou pensar aqui numa consequência. Consequências. Acho que não tem esse circunflexo não, né, de consequência. Tá feio. Consequências. Consequências. Tem sim. Tem. Tem. Deixa aí. O bichinho não tá mexendo com ninguém. Vou dizer assim, ó, que F é igual a K, que é ao quadrado,
sobre D ao quadrado. Quero ninguém printando minha letra não, viu, João Marcelo? Estão fazendo eu virar meme aí, porque eu escrevi na outra lá a palavra com 2 S. Acho que não tem, tá feio. Essa é minha gramática. Tá feio, tá errado. Gramática eu faço com o Paulinho. Eu nem lembro qual foi a palavra. Você que era com C cedilha, eu botei 2 S, né? Eita, povo rápido. Printando as coisas ali. Aqui, ó. Observe o seguinte, gente, ó. Quando eu tenho uma distância D, a força é para chamar F. Quando essa distância vai para 3D, deixa eu perguntar, a força vai para quanto? F sobre 9. 9F, tem Um certeza? terço de. Um nono de F. Elas são diretas ou são inversas? Peraí, elas são inversas. Então, se são inversas, se eu boto multiplicar D por 3, e esse D tá ao quadrado, então 3 vai estar ao quadrado também. Aí ele vai virar um 9. Isso aí, perfeito. Olha aí. É porque assim, a gente já vem meio, como é que chama o nome? Meio no automático, né? Ah, se é inverso e aqui multiplicou por 3, então aqui também, aqui vai dividir por 3. Só que toma cuidado, porque antes de sair do D, esse 3 vai elevar ao quadrado. Esse 2 aí, ó, tá para... Então, tem que colocar um quadrado aqui, ó. Então, vai ficar o quê? F sobre 9. Tudo o que acontecer com D, eu vou fazer o inverso, porque são inversamente proporcionais, só que primeiro elevar ao quadrado. Porque o D está ao quadrado. Tudo bem? Olha que bacana, gente. Muito massa. Muito massa mesmo. Olha uma consequência disso aqui, gente. Ó, olha uma consequência disso aqui. Bora fazer uma questão de geometria olhando para ela. Olhando. Se cair geometria desse jeito no simulado, tá? Lógico que, como a gente não deu aula ainda de geometria, se eu colocar no simulado, eu vou colocar as fórmulas lá. Se tu vê uma questão de volume de não sei o quê, e a fórmula lá é porque, que ele está perguntando para mim só uma relação de proporcionalidade. Tá bom? Aí depois, em algum momento, quando a gente trabalhar a parte de geometria mesmo, aí a fórmula não vai vir na prova mais, né? Tu vai ter que lembrar dela. Ó. Esse raio é 10 centímetros. Essa altura aqui, ó, é H. É H. E o volume aqui dentro é... Deixa eu ver... 500 ml. 500 ml. Sabe o que acontece? Esse aqui era o fabricante de uma lata de óleo, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele encomendou uma nova lata de óleo. Só que essa nova lata de óleo, gente, ó, ela é um pouco mais esquisita, ó. Ela tem um raio agora de 20 centímetros, uma altura de 3H. E eu quero saber qual é o novo volume que vai caber aqui de óleo. Aí, lógico que como a gente não estudou ainda a parte de... Como não estudamos ainda a parte de geometria, vai aparecer a fórmula lá. Eu vou dizer, ó, a fórmula do volume é isso, ó,
π vezes R ao quadrado vezes H. Vai estar lá na prova, tá? Por enquanto. Tá na prova, por enquanto. Até a gente estudar geometria, as questões de proporcionalidade envolvendo geometria, a fórmula vai estar lá. Qual é o novo volume, gente? Não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. A paz que me faz exultar. 6 litros? A Jaque achou 6 litros. Me digam aí vocês, me digam aí vocês, me digam aí vocês. 1.200 pi. Poderia ser 12 pi. 12 pi. Ó, isso aqui, gente, eu vou fazer independente quando você tiver estudar geometria ou não. Vocês vão pensar assim, tá bom? Ah, era um sólido que foi lá e aumentou. Aí não dá para dizer que é uma questão de escala. Por quê? Porque enquanto um dobrou, o outro triplicou. Para ser escala, os dois têm que ter dobrado, né? Tanto a altura quanto o raio. Aí seria 2 ao cubo, que é volume, 8 vezes maior. Se fosse de escala, se fosse assim, aumentando os dois da mesma proporção. Um aumentou uma proporção, o outro aumentou outra proporção. Eu vou usar a fórmula para isso. A questão te deu a fórmula. Pensa comigo aqui rapidão. O que aconteceu com o raio? Ele saiu de 10 e foi para 20. Então, o raio fez o quê? Multiplicou por 2. Então, o raio multiplicou por 2. Pensa comigo aqui rapidão. Qual é a proporcionalidade entre raio e volume? Direta ou inversa? É direta. Só que ela é direta com o quadrado do raio, parecido com aquela de Coulomb da agorinha. Com o quadrado do raio. Ou seja, se eu dobrei o raio, aqui vai multiplicar por 2 ao quadrado. Além disso, olha aqui agora, ó. O que foi que eu fiz com a altura? A altura era H e agora é o quê? 3H. Ah, beleza, a altura agora é 3H. Então, eu estou pegando a altura e multiplicando por 3. Raciocínio de novo. Qual é a proporcionalidade entre o volume e a altura? Direta ou inversa? A altura e o volume. Quanto mais alto é o cilindro, maior é o volume dele, concorda? Aqui de novo, está multiplicando, tranquilo? Direto, perfeito. Só que não tem quadrado, então o que acontecer lá, acontece aqui, é multiplicar por 3 mesmo. Então, olha o que aconteceu. O volume outrora era 500, vai ser multiplicado por 2 ao quadrado e depois multiplicado por 3. Pronto. Então, vai ser 500 vezes 4 vezes 3. Vai ser 2.000 vezes 3, que é 6.000 ml. Que é a mesma coisa de 6 litros, né? Como já responderam aí no começo. 6 litros, a Jaqueline tinha respondido. 6 litros, perfeito. Olha que bacana, gente. Só eu não entendi por que eleva ao quadrado. Olha na fórmula aqui, ó, Abigail. Olha na fórmula. A proporcionalidade não é com R, é com R ao quadrado. Então, tudo que acontecer com R, eleva ao quadrado para poder acontecer como V. É do mesmo jeito aqui da lei de Coulomb, ó.
tudo que acontece com o D, tu tem que elevar ao quadrado para poder refletir no F. E aqui ainda tem mais um agravante porque é inversamente proporcional. Professor, mas pela substituição da fórmula, não poderia? Poderia. Poderia. Mas o que eu quero que tu faça? Esse tipo de questão, gente, é aquela ideia. É o tipo de questão que quando ela aparece na prova, que tu vai olhar o universo aí fora, o universo, vou chamar assim, o universo lá fora. Ele vai fazer essa questão jogando aqui qual é o volume do primeiro, substituindo, achando a altura, joga no outro essa altura multiplicada por 3, calcula de novo o volume e aí me dá a resposta desse volume. Nós aqui estamos pensando isso aí como meramente uma questão de quê? De proporcionalidade. Ó, dobrei o raio. Na forma aparece raio ao quadrado. Então, o volume vai ser 2 ao quadrado vezes maior. A multiplicar por 2 ao quadrado. Ah, também está triplicando a altura. Na fórmula aparece vezes a altura. Então, é proporcional. Então, se eu tripliquei a altura, também triplico o volume. Então, vai ser 500 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tá bom? Se o volume fosse da maior para menor, diminuindo, ela teria que ser inversa? Não. A relação de proporcionalidade é direta. Aí, assim, se fosse esse caso que tu está falando, a mudança aqui seria, por quanto dividiu? Aí o outro divide também pelo mesmo número. Entendeu? A diferença é essa. O que significa ser diretamente proporcional? O que um multiplica, o outro também multiplica. O que um divide, o outro também divide. Analisar assim, gente, é muito mais rápido. Eu peço que vocês dêem uma oportunidade para pensar as questões de física, que não tem soma, assim, aquelas questões de substituição, que envolve muito a relação de proporcionalidade. Questões de química também, que não tem soma, só tem multiplicações. Analisar questões de geometria. O sólido é assim, se eu dobrar o raio, o que acontece com... Entendeu? Cara, tu faz isso aqui de uma maneira muito rápida. E aí o povo vai pesquisar a resolução de uma questão dessa aqui na internet. Quando tu olha, tu pensa assim, caraca, como foi que... É muita conta, como é que o Paulinho fez isso aí tudo tão rápido? O Paulinho não fez isso aí tudo, tu também não vai fazer. Tu vai só analisar a proporcionalidade. Eu sei que é disruptivo, nós estamos mais acostumados a substituir a fórmula, achar o valor de H, substituir na fórmula de novo com esse novo valor de H, e aí calcular o volume. Eu sei que a gente está acostumado a fazer isso, só que eu quero que a gente saia desse pensamento lá do universo lá fora e comece a pensar dessa forma. Nem que seja preciso a gente pegar outra lista e fazer mais, trabalhar mais em cima disso. Tá bom? Nem que seja preciso isso acontecer. Maria Clara, minha filha, tá com a mão levantada, tá para cair a mão, né, minha filha? Fala aí. Deixa ele perguntar o seguinte, porque geralmente nos vestibulares não vem a fórmula, né? Então, o raciocínio do volume, da altura até que dá certo, né? Que você multiplica por 3. Mas em questão é elevar ao quadrado o raio. Como é que a gente poderia ter esse raciocínio de que vai também elevar ao Aí, quadrado assim, a fórmula? por enquanto, se, por exemplo, no simulado 3 caiu uma questão para calcular o volume de um cilindro, vai ser uma questão de proporcionalidade e eu vou te dar a forma. Lá no vestibular não tem, mas nós vamos ter aula de geometria para aprender essa forma. É só para a gente se familiarizar com o estilo de questão. Entendeu? Mas, assim como tu vai testar fazer isso lá na física também. Aqui, as questões de física todas, eu coloquei as fórmulas. Na prova de física, essas fórmulas não vão estar lá. Então, usar esse raciocínio, sabendo que nem sempre a fórmula está lá. Mas se ao saber a fórmula, tu também sabe qual é a relação de proporcionalidade. Tá bom? E essa relação de proporcionalidade não existe quando tem soma ou subtração. Só quando tem multiplicações e divisões, tá bom? Não tem soma nem subtração aqui no meio. Que bacana, né, gente? Eu acho isso muito massa. É genial. Bora começar aqui, ó.
Vou mostrar aqui rapidão. A quantidade de calor... Bora ler essa questão devagarzinho, porque às vezes a relação de proporcionalidade está numa fórmula, numa expressão, às vezes está num texto. Como é o caso dessa daqui. Ó, no texto. A quantidade de calor Q transferida entre duas extremidades de uma barra metálica, que é diretamente proporcional à área S. E também é proporcional à diferença de temperatura ΔT. E, além disso, é inversamente proporcional à distância D. Pronto. Entre os dois planos isotérmicos. Aí, olha o que ele está falando para nós aqui, ó. Ao dobrar a área e quadruplicar a distância, sem alterar a diferença de temperatura, a quantidade de calor vai ser o quê? O que acontece com a quantidade de calor? Ah, Maria, eu marquei a questão quase toda, né? Termino do ensino fundamental. Marque só o importante, risco a prova todinha. Né? Olha aqui, gente, ó. Eu sei que Q é proporcional a S. Sei também que Q é proporcional a ΔT. E, além disso, eu sei que Q, de acordo com a questão, é inversamente proporcional a D, a distância D. Tá bom? Bora lá. O que está acontecendo? Eu estou dobrando S. De acordo com a questão, dobrei a área. Dobrei S. Automaticamente, Q também dobra. De acordo com a questão, eu estou quadruplicando D. Só que a relação aqui é inversa. Então, o Q vai fazer o quê? Dividir por 4. Além disso, não estou alterando o ΔT. Então, beleza. Então, a minha quantidade de calor ela vai ser multiplicada por 2, por causa dessa alteração, e depois vai ser dividida por 4. Então, vai ficar 2Q sobre 4. Se eu simplificar, é a minha coisa de Q sobre 2. Ou seja, reduzida... Cadê? Reduzida a metade, que está na letra C de coração. Ela foi dividida por 2. Entendeu? Só pensei, o que acontece? A consequência de ser direto, ser inverso. Se uma, ó, sendo diretamente proporcional, se uma dobra, a outra também dobra. Sendo inversamente proporcional, se uma quadruplica, a outra divide por 4. Se acontece as duas coisas ao mesmo tempo, dobra, depois divide por 4. Pronto. E aí a minha coisa é dividido por 2 no final de tudo. Tudo bem? Vou lá, devagarzinho. Eu tenho uma quantidade de calor que, de acordo com a questão, é proporcional a S. Presta atenção, presta atenção. Quantidade de calor é proporcional a S. E ele fala no texto que dobrou essa área. Essa área é o S, ó. Diretamente proporcional à área S. Ele deu o nome S para a área. Então, se ele dobrou a área, também dobra o Q. Então, o Q vai aparecer assim, ó, vezes 2. Vezes 2. Além disso, a questão diz que quadruplicou a distância. Só que no texto é inversamente proporcional à distância. Então, se a distância quadruplicou e é inversamente proporcional, multipliquei por 4, então o Q divide por 4. Além disso, ele fala que não muda o ΔT. Então, essa aqui não influencia. Então, o Q vai ser dobrado por causa da área e dividido por 4 por causa da distância. Dobrar e dividir por 4 é uma coisa que é 2Q sobre 4. Simplifiquei, ó, dá por 2 que é 1, dá por 2 que é 2. Então, fica 2 embaixo.
Dobrar e depois dividir por 4 é a mesma coisa que simplesmente dividir por 2. Dividir por 2 a gente vulgarmente chama de metade, né? Metade. Então, letra C, de coração. Aí, ó. Paulinho, como a questão falou área, eu não preciso levar ao quadrado? Não, porque ela é proporcional à área. Seria diferente se eu falar assim, ó, ela é proporcional ao raio. Assim, perdão. É proporcional à área e eu dobrei o raio. Aí sim. Qual o pensamento? Se eu dobrei o raio, a área é proporcional ao quadrado do raio, então eu levo ao quadrado, aí vai desencadear a ideia de primeiro elevar ao quadrado para depois ir para lá. Só que a proporcional já é com a área, eu já dobrei a área, então acabou. Não tem muito o que fazer, não. Bora para a próxima aqui, a próxima aqui, a próxima aqui, a próxima aqui, a próxima aqui. Bora com calma. Questão 2. Né? Eu sei que eu quero que vocês acostumem com essa ideia, porque de vez em quando a gente pega algumas questões que envolvem expressões, assim, ó, olha, é proporcional, é inversamente proporcional. Respondeu. Entendeu? Quero assim, eu quero assim. Vai dizer, capaz, como é que tu fez essa questão tão rápido? Não, tem uma aula com o Paulinho. Acessa lá o link da bio dele, se matricula, que tu vai aprender. Tá bom? Beleza, gente? Show de bola. O que diz aí a the question number 2? É assim, ó, Douglas, aluno do curso de instalações elétricas, sabe que os alunos têm que ser marqueteiro. Tem que ser marqueteiro. Sei. Manda aí, ó. Coleguinha, ó, tu sabe fazer isso aqui rápido? Não, eu sei, ó, porque eu tive aula com o Paulinho. Tá bom? Olha aí, gente, ó. Douglas, aluno do curso de instalações elétricas, sabe que a resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro disso. Ó, agora falou. Quadrado do diâmetro é o que? Inversamente proporcional. E ele é diretamente proporcional ao comprimento. Durante a atividade prática do curso, Douglas precisou realizar uma melhoria em uma máquina. Para isso, um fio deveria ser trocado por outro do mesmo material, mas cujo comprimento era 60% maior e o diâmetro seria 20% menor. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre a resistência do fio novo e a resistência do antigo e o fio novo. Ó, vamos supor assim, o fio antigo, a resistência era R. Tudo bem? Que eles chamam aqui de R1. Pronto. Bora lá. O comprimento aumentou 60%. Não pode ser soma. Tem que ser multiplicação. Todavia, na aula passada, a gente aprendeu a traduzir uma soma, um aumento percentual em uma multiplicação. Gente, aumentar 60% é a mesma coisa de multiplicar por quanto? 1,6, perfeito. Então, transformei na multiplicação. Agora a pergunta. O diâmetro diminuiu 20%. Diminuir 20% é a mesma coisa de multiplicar por 0,8. Por que eu tenho que botar multiplicação? Porque na relação de proporcionalidade, nós só colocamos multiplicações ou divisões. Não existe soma nem subtração. Tá bom? Aí vamos lá. Esse R é diretamente proporcional ao comprimento. Então, se o comprimento multiplicou por 1,6, o R também vai multiplicar por 1,6. Olha que coisa bonita. 1,6. Aí, o que acontece? Além disso, com calma. Também é inversamente proporcional ao quadrado, toma cuidado, do diâmetro. Então, se o diâmetro multiplicou por 0,8, aqui é para dividir por 0,8, só que é elevado ao quadrado, porque ele cita o termo, é inversamente proporcional
ao quadrado do diâmetro, e não só ao diâmetro. Tudo bem? E agora, enal, o que a gente vai fazer? Só resolver isso aí. Aí, ó, isso aqui vai dar 1,6R sobre 0,64. Que quando tu dividir, tu vai encontrar 2,5. Eu já fiz essa conta, tá, gente? 2,5R, ou seja, é 2,5 vezes maior do que a resistência inicial. Por isso que tu marca a letra E. Tá bom? A resistência foi multiplicada por 2,5 depois disso tudo. Olha que bacana, gente. Muito massa mesmo, muito massa mesmo. Você falou, é diretamente, multipliquei, é inversamente, dividi. Como falou quadrado, botei o quadrado aí, pronto. Agora essa outra aqui é um pouquinho mais feinha. Fala da lei de Kepler. Né? Na física, as leis de Kepler descrevem movimento de planetas ao redor do Sol. Define-se como período de um planeta o intervalo de tempo necessário para que esse realize uma volta completa ao redor do Sol. Segundo a terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos de revolução T são proporcional aos cubos das distâncias R. Aí deu uma fórmulazinha. T ao quadrado é KR ao cubo. Em que K é uma constante de proporcionalidade. Sabe-se que a distância do Sol a Júpiter é 5 vezes a da Terra do Sol. Se denominarmos de T o tempo necessário para que a Terra realize uma volta em torno do Sol, que nós chamamos isso de ano, quanto equivale o ano de Júpiter? Quantas vezes esse T? Olha que bacana. Gente, ó, observa aqui rapidão. T ao quadrado é igual a K vezes R ao cubo. Esse quadrado aqui, gente, ó, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, T, ele é igual a raiz quadrada. Professor, mas por que eu vou fazer isso? Porque ele quer isolar o T, tá vendo? Só quer saber quantas vezes o T. Quer nada de T ao quadrado. Agora, analisa comigo essa expressão que sobrou. Ele fala que essa distância R foi multiplicada por 5. Para isso, o T tem que ser multiplicado por um número também. Que número é esse? Que número é esse? What's your number? What's your number? Não. What's your number? Senhor. Cento e vinte e cinco? Quase 125. Quase 125. Não é 125. Porque assim, ó, para poder sair do R e chegar lá no T, eu tenho que elevar o cubo e depois tirar a raiz quadrada, ó. Olha a raiz quadrada aí, ó. Então, aqui eu vou ter que multiplicar pela raiz quadrada de 125. 5 ao cubo é 125 e eu tiro a raiz quadrada depois. Gente, vai fazer essa questão aqui depois algébrica para tu ver como dá trabalho. Já achei que eu tenho que multiplicar pela raiz de 125. Ah, professor, mas nenhuma alternativa tem a raiz de 125. Calma. Bora lá. Raiz de 125, gente, ó. Aí aqui eu tenho que usar o processo de simplificação, que é o quê? 25 vezes 5. 25 dentro da raiz é 5. E o outro 5 está dentro da raiz, vai ficar lá dentro. Então tem que ser 5 raiz de 5, como está na letra D de dado. Tá bom? Vai ser multiplicado pela raiz de 125, que é a mesma coisa de 5 raiz de 5. Show de bola, né, gente? É porque tem esse raiz no final, tá bom? Vou lá de novo. Tu chegou nessa expressão. Como tu chegou? A questão te deu a expressão original, T ao quadrado é KR ao cubo.
e ele quer que tu relacione o T de um planeta com o T de outro planeta. Para isso, tem que isolar esse T. Então, esse quadrado tem que passar como raiz quadrada. Fica assim. O R desse novo planeta é 5 vezes maior. Então, multiplicou por 5. Para poder sair do R e refletir aqui no T, tu tem que tirar, elevar ele ao cubo, por causa desse cubo, e depois tirar a raiz quadrada, porque tem uma raiz também aqui em cima. Então, vai ser a mesma coisa. 5 elevado ao cubo, 125, dentro de uma raiz. Então, esse T vai ser multiplicado pela raiz de 125, que aí é a mesma coisa de 5 raiz de 5, na hora da simplificação. Tá bom? Sei, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Bora aqui, ó. É muito massa, gente. Muito massa mesmo. Essa daqui já é um pouquinho mais simples. Ela me dá uma expressão. F é km ao quadrado. E só fala assim, ó. Eu tenho aqui o A e o C. A diferença entre eles é o raio. Quem tem maior raio, de acordo com essa fórmula que aparece aí, maior valor de R, o F aumenta ou diminui? Diminui. Então, no caso, eu posso afirmar que FC é menor do que FA. Porque o raio é maior, então a força é menor de acordo com essa fórmula, para tonalizar essa fórmula. O outro aqui, a diferença é o seguinte, que aumentou a massa. Quando aumenta a massa, de acordo com a expressão aqui, ó, aumentar a massa é fazer o que com a força? Aumentar também, porque são diretamente proporcionais. E aí, ó, como esse cara aqui tem uma massa maior, ele tem a força maior. Então, posso garantir que FA é menor do que FB. Aí a questão é simplesmente uma expressão que diga isso aqui, nas alternativas. Qual a expressão que diz isso na alternativa? Que FC é menor do que FA e FA é menor do que FB. Qual a alternativa que eu marco aí? Letra E. De elefante e de elefante. Muito bacana, gente. Muito massa. Muito massa mesmo. Só o que é maior, o que é menor, o que é maior, o que é menor. Marcou. Pela expressão. Sabendo que é o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Falta uma questão para a gente fazer, gente. Eu vou fazer ela rapidão. Pode ser? Repete, por favor. Repete sim. Ó. A questão te deu uma fórmula, te deu um gráfico com os valores de R e de M, valores não, com posições aí que simboliza R e M, que é a massa, e o raio. E pergunta assim, ó, entre C e A, quem tem o maior F? A mudança deles é o valor de R, ó. Um tem maior R, outro tem menor R. Aí, ó, tu vem e diz, ó, quanto maior for o R, menor é a força. Então, eu posso garantir que FC é menor do que FA. Aí, FC é menor do que FA. Tem quantas alternativas que dizem isso? Né? Aí, agora tu vai, ó. Agora eu preciso saber do FB e do FA. Olha aqui, rapidão. A diferença entre eles é a massa. Um tem uma massa e o outro tem outra massa. Só que a relação de proporcionalidade com a massa é o quê? Quanto maior é a massa, maior é a força. Maior é a força. Então, ó, o B, ele tem maior força. Então, eu posso garantir que FA é menor do que FB. Garanto isso, mesmo sem saber o valor delas. Aí, a única alternativa que diz essa relação aqui, FC é menor que FA e FA é menor que FB, é a letra E, de elefante, de elefante. Tá bom? E a saideira, para a gente merendar. E aí, gente, ó, até sábado,
eu coloco o resultado simulado. Lembra de fazer o relatórios em todo mundo, tá, gente? Relatórios em bonitinho, dizendo ali se fez as similares, se conseguiu entender, se não conseguiu entender, tudo 100%, tá bom, gente? Beleza? É hora de a gente sondar, avaliar e continuar evoluindo, né? Então, num processo de evolução. Bom, olha aqui rapidão, ó, para a gente finalizar. Gente, primeira coisa, tá vendo esses expoentes 1/3, 2/3 aqui? Eles significam raízes quadradas, raízes cúbicas, tá bom? Lembre-se aqui, ó, qualquer coisa elevada a 1/2 é, na verdade, a raiz quadrada desse número. E qualquer coisa elevada a 1/3 é só disfarçando. Isso aqui é a raiz cúbica desse número. Então, se tu viu o expoente 1/3, é porque é a raiz cúbica, tá bom? Só para tu não se enganar. Então, ó, vamos ler a questão. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxas de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa M. Diz que K é uma constante de proporção. Qual é a expressão que diz isso? Está falando que o cubo da área S é proporcional ao quadrado da massa M. Beleza, é para isolar o S. Então, esse cubo passa para o outro lado como o quê? Raiz cúbica. É por isso que apareceu o expoente 1/3. Então, ó, o expoente 1/3, 5 é a raiz cúbica. Então, tem que ter a raiz cúbica do K. Observa aqui, ó, raiz cúbica do K, raiz cúbica do K, raiz cúbica do K. Até que tudo bem. E também a raiz cúbica do M ao quadrado. Lembra que isso aqui é assim, ó, raiz cúbica de K vezes a raiz cúbica de M ao quadrado. O engraçado é que isso aqui a gente já sabe. K elevado a 1/3. E esse aqui, né, tem aquela relaçãozinha que a gente diz assim. Quer transformar uma potência. Por que isola o S? Porque nas alternativas está tudo isolado. Só por causa disso. Se na alternativa tivesse S ao cubo, eu deixava. Tá bom? Aí, como está na alternativa tudo S, aí isola ele. Beleza? Aqui tem aquela relaçãozinha que diz assim, ó, para transformar uma raiz numa fração, no expoente fracionário. Que está na sombra, vai para o Sol. Que está no Sol, vai para a sombra. Que alternativa que tem? K elevado a 1/3 e M elevado a 2/3. Qual que eu marco aí? Letra D, de dado. Tudo bem, gente? Que máximo, que top. Proparoxítona, gente. Muito, muito, muito top. E essa aqui era a última que estava faltando para nós respondermos. Beleza. Exercícios propostos estão propostos a vocês. Façam, gente, por favor, não deixe acumular. Façam durante essa semana, tá bom? E aí, ó, eu vou abrir na aula que vem um momentozinho para a gente começar tirando dúvida desses exercícios propostos, tá bom? Um momentozinho tirando dúvida e depois continua. Só que antes de trazer a dúvida para a aula, passa na monitoria, dá uma analisada. Se sobrou ainda dúvida. O Carlos, eu não consegui tirar tantas dúvidas com o Carlos, ou alguma dúvida ali eu não consegui entender 100%, eu vou e faço o quê? Trago para a aula para a gente poder tirar essa dúvida. Não pode deixar de tirar, não. Tá bom? Deixa eu levar para frente dúvida, não. Gente, então, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até sábado, manda o resultado. Cheiro. Tchau, tchau. Deus abençoe. Cheiro. Valeu.